Boa tarde. Vamos conversar aqui sobre a situação do Covid na nossa cidade. Nós, na semana passada, na sexta-feira passada, o comitê se reuniu e pela situação que a cidade vinha vivendo, e seguindo, as regras, os indicadores do Plano São Paulo, do governo do estado de São Paulo, pelo número de pacientes, pela taxa de ocupação de pacientes nas UTIs de São José dos Campos, nós consideramos, o comitê considerou que nós deveríamos retroagir para a fase vermelha, para a gente tentar reduzir o número de novas contaminações e, em decorrência disso, de novas internações, para que a gente desse um pouco de fôlego para as UTIs de São José. Não só públicas, como também privadas. Tanto que nessa apresentação que nós fizemos na sexta-feira passada, quase todos os diretores de hospitais privados estavam presentes e nos apoiaram nessa decisão, porque eles também estão passando por alguma pressão no sentido de novas internações nas UTIs dos hospitais privados. A Secretaria de Saúde e a Prefeitura sempre trabalhou muito próximo dos hospitais privados e por isso, quando a gente chamou para conversar os diretores, todos foram prontamente, vieram até a Secretaria para entender o que estava acontecendo e dar apoio à decisão da gente voltar para a fase vermelha. Essa fase não nos agradou tomar essa decisão, mas faz parte da profissão, dos profissionais de saúde, tomarem decisões amargas, às vezes, mas necessárias, dependendo da situação que a gente vem vivendo. Na sexta-feira passada, o governo do estado tinha colocado a região na fase laranja, pelo número de casos da região como um todo, a DRS 17, e nós optamos pela vermelha, pela situação de São José. Lembrando que desde o começo da pandemia, é isso que nós defendemos, a Prefeitura de São José dos Campos, o prefeito Felício Ramute, eu como secretário de Saúde, defendemos a independência do município para tomar suas decisões. Tanto que em abril do ano passado, se não me engano, o estado determinou que ficasse na fase vermelha, a região do Vale do Paraíba, e nós tentamos evoluir de fase aqui em São José dos Campos. Infelizmente, a Justiça não permitiu, por 2 vezes isso aconteceu. A gente tinha condições de leitos hospitalares, baixa ocupação das UTIs, tinha condição de evoluir, mas a Justiça determinou que a gente seguisse o Plano São Paulo. Isso foi apelado até o Supremo, e o Supremo decidiu que o município pode ser mais restritivo e não mais flexível, digamos assim, do que o Estado. Como nessa situação o Estado determinou que fosse laranja essa fase, na sexta-feira passada, e nós entendemos que a nossa situação não era para uma fase laranja, nós retroagimos para vermelha. Assim que nós decidimos isso, alguns municípios do Vale do Paraíba adotaram a mesma postura, pelo menos 5 municípios adotaram essa postura por entender essa situação. Se a gente olhar, o Vale do Paraíba, a cidade de São José dos Campos é a que mais tem leitos de UTI, em todo o Vale do Paraíba, litoral e região serrana. E mesmo assim a gente estava com 81% da ocupação. Essa medida, da gente voltar para a fase vermelha, então a gente restringiu uma série de atividades econômicas e permitimos somente as atividades essenciais. A nossa ideia, a gente sabe do funcionamento dessa doença, do ciclo normal da doença, e ela leva mais ou menos, os pacientes levam em torno de 6, 7 dias para procurar um hospital quando eles não estão passando bem, para ser internados, Então, do primeiro dia de sintoma até a internação leva em torno de 6 dias, mais ou menos. Da internação até a alta leva mais uns 6 a 8 dias, às vezes 9 dias, então em média 8 dias. Então esse ciclo da doença é o que a gente tem que medir para a gente evoluir ou retroagir em termos de fase do Plano São Paulo.
Essa semana a gente garantiu para a nossa população, para todos vocês, que nós faríamos uma nova avaliação da situação. O governador tinha dito na sexta-feira que a avaliação seria no começo de fevereiro, e ontem nós recebemos a informação de uma antecipação da avaliação do governo federal para essa semana. Hoje, na hora do almoço, foi feita a coletiva do governador, na qual ele apresenta o Plano São Paulo com algumas alterações para o estado de São Paulo, demonstrando algumas situações que nos preocupam, né? Não só São José, mas todo o estado de São Paulo vem com um crescimento muito forte. Algumas regiões do estado de São Paulo ainda estavam na fase amarela, né? Até a própria capital do estado também estava na fase amarela. Com essa nova avaliação, a determinação do governo é suspender as cirurgias eletivas. Então, todas as cirurgias que não têm urgência de ser realizada para fazer o tratamento vão ser suspensas no estado de São Paulo para a gente ter mais leitos para internar a Covid, mais insumos, né, anestésicos, medicamentos para tratar o paciente com Covid e também mais profissionais que, ao invés de estarem no centro cirúrgico fazendo algum tipo de cirurgia eletiva, poderão estar ajudando nos setores de Covid, nos hospitais que atendem o paciente com Covid, no caso nosso, o Hospital Municipal. Essa medida a gente já vinha tomando, nós fomos reduzindo as cirurgias eletivas, a gente mantém contato com os pacientes para ver se ele tem alguma alteração do quadro que necessite uma cirurgia de urgência. Então, esses pacientes são chamados para uma reavaliação. E também os pacientes com câncer, doença cardíaca, cirurgias que não podem esperar, essas continuam sendo realizadas, tanto no estado quanto na nossa cidade. Também no Plano São Paulo, eles garantiram a abertura de mais 750 leitos para Covid em todo o estado, por volta de 350 leitos de UTI e 400 leitos de enfermaria em todo o estado. Provavelmente aqui na região do Vale, o crescimento seja por volta de 40 leitos de UTI em todos os regionais, o Litoral Norte, São José dos Campos e o Regional de Taubaté. Um outro dado interessante que foi demonstrado pelo governo foi o crescimento de pacientes internados em UTI desde o começo de janeiro até o dia de ontem. E um crescimento da ordem de 1,2% ao dia. Com isso, eles fizeram uma estimativa em que em 28 dias, mantendo-se esse crescimento, estaria esgotada a capacidade de internação no estado de São Paulo. Esse é o dado importante que a gente vem acompanhando na nossa cidade. Eu não tenho exatamente qual é a taxa de crescimento de internação, mas um dado muito importante, que é importante a população entender. Na sexta-feira passada, no dia 15, a gente tinha 81,1% de ocupação dos leitos de UTI nas UTIs de São José dos Campos. Hoje foi mensurado e a gente está com 85,1%, ou seja, mesmo aumentando alguns leitos, tanto nos hospitais privados quanto no hospital municipal, a gente ganhou leitos e mesmo assim a taxa de ocupação subiu. Sinal que a situação deve ser muito semelhante ao que a gente está vendo no estado em termos de novas internações em UTI do Covid. Então hoje a gente tem internados em UTI Covid 143 pacientes e 133 pacientes em enfermaria internados hoje. A taxa de ocupação da enfermaria em São José dos Campos está em 56,1%. Então tem uma capacidade maior de internação, mas a gente sabe, a gente já vem vendo que a grande patologia, né, que judia, né, que maltrata o paciente é a patologia pulmonar. Então esses pacientes, a grande maioria deles, precisam de ventilação mecânica, né, para sobreviver e suportar toda essa agressão que o vírus provoca no organismo. Então isso reforçando a necessidade de alguma medida para a gente restringir o crescimento de novos casos. Porque a gente sabe
que uma porcentagem desses novos casos vai acabar internando. Então, quanto maior a taxa de contaminação, maior o número de pacientes que vão acabar internando nos nossos hospitais. Uma outra medida aí no Plano São Paulo também é importante, é que para a gente ir para a fase vermelha, foi esse o critério que São José usou, o município tinha que estar com mais de 80% de ocupação dos leitos de UTI. E agora eles baixaram para 75%. Então, nós vamos ter que melhorar muito para a gente poder baixar a ocupação abaixo de 75%. Para vocês terem uma ideia, no hospital municipal, hoje, a gente tem uma taxa de ocupação menor do que na rede privada. Isso é bastante interessante. A nossa taxa no hospital municipal está menor do que na rede privada. Nós estamos aumentando o leito, nós estamos aumentando a estrutura para atender toda a população. Se a gente calculasse somente a rede privada, provavelmente estaria acima dessa taxa de 85%. Outro detalhe importante do Plano São Paulo, divulgado hoje, é que nenhuma regional de saúde, o estado é todo dividido em 17 regionais, o Vale do Paraíba é a regional 17, a DRS 17, nenhuma delas será classificada em fases mais leves, amarela e verde, até o dia 8/2. Então vamos ser mantidos nessa fase, nas fases atuais, podendo evoluir para a laranja, mas não para a fase amarela ou para a fase verde. Outro detalhe importante é a nova divisão que foi implantada, Na sexta-feira passada, no dia 15, somente a região de Marília estava na fase vermelha, uma grande parte dos municípios na fase laranja, inclusive a região de Taubaté, e boa parte, aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 regiões na fase amarela. E agora, nessa fase, divulgada hoje e valendo a partir de segunda-feira, são 7 regiões que evoluem para a fase vermelha, involuem para a fase vermelha pelo Plano São Paulo. Então, as regiões de Taubaté, Sorocaba, Bauru, Marília e Presidente Prudente, Barretos e Franca. Todas essas 7 regiões involuem, retroagem para a fase vermelha do Plano São Paulo, na fase que só permite o funcionamento dos serviços essenciais. Os serviços não essenciais podem funcionar pelo sistema delivery, Então, uma boa parte, como eu falei, 7 regiões do estado fazem esse retorno à fase vermelha. Mostrando que o grande pico na região do estado foi coincidente com a nossa avaliação. Foi na primeira semana do ano de 2021, e foi ela que nós usamos como avaliação para fazer a determinação da fase vermelha na semana passada, que foi a semana 2 do ano de 2021. Ou seja, a mesma avaliação que nós fizemos, o estado também fez com um pouco de tempo depois do que nós fizemos. Então, mostrando a coerência do nosso comitê com os dados reais que a gente tem contabilizado a todo momento. Um outro detalhe importante, das outras 10 regiões que estão na fase laranja, elas terão que evoluir para a vermelha todos os dias, das 20 horas até às 6 horas da manhã. Então, mesmo as regiões, as cidades que estão nas regiões, na fase laranja, que são 10 regiões, que é a região da Grande São Paulo, Registro, Campinas, Piracicaba e assim por diante, das 20 horas até às 6 horas da manhã, elas voltam para a fase vermelha também, para fazer essa contenção do crescimento nessas regiões, para que elas não evoluam de uma vez por todas, como a nossa região, para o vermelho de maneira integral. E também nos sábados, domingos e feriados, essas regiões também ficam na fase vermelha, na situação vermelha, só permitindo a abertura de serviços essenciais. Então, apesar de estarem na fase laranja, essas outras regiões, à noite, sábado, domingo e feriado, elas ficam também na fase vermelha. Então, são dados importantes, medidas
severas, medidas drásticas aí que são tomadas pelo governo do Estado, pelo Comitê de Enfrentamento do Estado, diante das situações a situação que a gente está vivendo. Então essas são as informações do Plano São Paulo, que acaba confirmando, né, o sentimento, as informações que nós divulgamos na sexta-feira passada. A situação está bastante crítica, o número de casos novos já quase que dobrou, né, casos positivos na nossa cidade, quase que dobrou em relação ao maior pico que foi na semana 32, se não me engano, do ano passado, que era de 1.447, se não me engano, posso até confirmar aqui. A pior situação que nós tivemos em número de casos foi na semana 30, que foi 1.447. Na semana 1 de 2021, a gente já tem 3.037 casos positivos. Isso realmente é um crescimento muito grande, num tempo muito menor do que foi o crescimento da primeira onda que nós tivemos. Um outro dado importante, na primeira onda, né, a semana que teve o maior crescimento de número de óbitos, nós tivemos 35 óbitos em uma semana. Foi na semana 34, né? Então falando desse ciclo da doença, né? Entre o se contaminar, adoecer, internar e às vezes falecer. Graças a Deus, numa pequena minoria dos casos positivos. Mas foram 35 óbitos na semana 34. Infelizmente, na semana 2 de 2021, a gente já tem 38 óbitos. Então é um número bastante elevado, mostrando que essa segunda onda, ela cresce mais rápido e tem uma maior gravidade. A gente imaginava, né, no final do ano passado, que as pessoas contaminadas eram pessoas com idade menor, né, pessoas mais jovens, mas o que a gente está vendo é uma mortalidade bastante alta. A gente está tendo uma capacidade bastante grande de testagem, então a gente tem muito teste sendo feito, já passamos de 100 mil testes realizados na nossa cidade. Já estamos, né, as nossas unidades de pronto atendimento, por determinação do nosso prefeito Felício, já estamos com um teste rápido de pesquisa de antígeno, então a gente não espera mais o exame ir para o Adolfo Lutz para vir o resultado. Paciente que tem sintomas, né, segue os critérios do Ministério da Saúde para fazer o teste, a gente faz o teste de imediato e em pouco tempo a gente já dá o resultado para esse paciente. Recebi o levantamento da UPA do Novo Horizonte, eles fizeram cerca de 63 testes no dia de ontem, desses 63, 23 vieram positivos. Ou seja, é uma porcentagem, é uma taxa dos testes vindo positiva da ordem de 40%. Ou seja, de cada 10 pacientes que testam, 4 vêm positivo. Isso significa que o vírus está circulando numa velocidade ainda muito grande. O ponto positivo que a gente tem que ressaltar é que nesse período, né, que a gente ficou nesses 5 dias de fase vermelha, o indicador, né, que a gente tem, o indicador de isolamento social, caiu por volta de 1 ponto. A gente está em 44%, 43% de isolamento social. Por outro lado, o número de notificações, um dado interessante, né, que é quando o paciente procura uma unidade de serviço, não só a municipal, a particular também, esse é um dado interessante. Na semana 2, que foi a semana passada, foram 7.139 notificações, pacientes que procuraram as unidades de saúde. Nessa semana, até hoje, até esse dia, né, de sexta-feira, a gente teve 7.139. Nessa semana, nós tivemos 3.816 notificações. Provavelmente ainda vai subir um pouco, deve ter algumas notificações que estão sendo digitadas, mas a nossa semana epidemiológica acaba amanhã e deve ficar abaixo dessa taxa, desse número de
de notificações da semana passada. Isso é um sinal indireto de que a população entendeu a necessidade do distanciamento. Quem está circulando são pessoas que têm que trabalhar, então profissionais que não podem ficar em casa, e com isso a gente entende que a população entendeu o nosso recado. Infelizmente, a gente vai ter que continuar nessa fase vermelha. A gente já tentou por 2 vezes ser mais flexível que o governo do estado e fomos impedidos pelo juiz, mas a nossa situação hoje, mesmo que a gente pudesse fazer essa flexibilização, a nossa situação não está tranquila. Como eu falei, 85% dos leitos de UTI estão ocupados, então merece aí a gente ter mais esse sacrifício para tentar reduzir ainda mais essa ocupação dos leitos de UTI, principalmente. E, normalmente, né, esse resultado do isolamento leva em torno de 15 dias para a gente sentir o efeito do distanciamento, e provavelmente na semana que vem, na sexta-feira, a gente tem aí uma posição melhor em relação aos leitos de pacientes ocupados com o paciente Covid do que nessa semana. O número de internações, a gente percebe também que houve uma queda, apesar da gente ainda não ter acabado a semana, a gente teve uma queda, dá a impressão de uma queda. Na semana 2, a gente teve, na semana passada, que acabou no sábado passado, nós tivemos 259 internações de Covid na cidade, e essa semana, até o dia de ontem, 161. Então, acredito também que as internações reduzam nessa semana. Isso é positivo. Provavelmente a taxa de ocupação na próxima semana seja menor. Então, essas são as informações que eu queria passar para vocês. A gente entende, recebemos hoje no comitê a senhora Eliane, que é a presidente da Associação Comercial e Industrial, colocando a situação complicada que muitos empresários da cidade estão passando, né, por conta dessa fase vermelha. Passaram um período grande do ano passado sem faturamento. Aí começou o ano, né, com uma movimentação um pouco melhor, aí que foi o final do ano passado, e aí essa fase vermelha veio aí com problemas sérios, né? E esses primeiros meses do ano são meses que têm uma alta carga tributária, né? E sem faturamento isso vai complicar muito a situação deles. A senhora Eliana explicou isso para os membros do comitê. Depois ela ficou também na nossa reunião do comitê, enquanto a gente apresentou os dados da situação na nossa cidade, e ela entendeu que realmente a cidade a situação é bastante crítica, não só da nossa cidade, mas de toda a região do Vale, na realidade o estado como um todo, mas pediu que, assim que fosse possível, uma flexibilização dos serviços da nossa cidade, a gente avaliasse com carinho essa possibilidade. No momento isso não é possível, mas acredito que se a gente continuar evoluindo como eu mostrei para vocês, provavelmente muito em breve a gente vai poder fazer uma reabertura gradativa aí da economia para a gente também retomar a economia, retomar os empregos, retomar os salários, para essas pessoas não sofrerem tanto quanto estão sofrendo. Um outro detalhe importante é que a gente começou na quarta-feira a vacinação dos profissionais de saúde. Eu acredito que essa questão da vacinação de quem está na linha de frente do tratamento dos pacientes vai favorecer a gente poder contratar outros profissionais, que realmente uma parte dos profissionais está ficando estressado com esse risco que estão correndo. Então a vacinação pode trazer talvez essa segurança e a possibilidade de outros profissionais voltarem aí para esses postos de trabalho na área Covid. Vacinamos todos os idosos, né, nas unidades de instituições de longa permanência. Já vacinamos, são 34 instituições de longa permanência. Nós já devemos ter vacinado umas 15 instituições.
Nesse caso, a gente vacina o idoso e os profissionais que trabalham com eles. São a população mais frágil. A gente viu o que aconteceu na Europa com essas instituições e não queremos que isso aconteça aqui, né? Com o apoio da SASC, né, hoje com o secretário Antero, nós estamos fazendo um trabalho bacana com essas instituições para protegê-los, para não permitir que a doença invada uma instituição de longa permanência, porque a transmissão ali dentro é muito rápida e é devastadora. Então, eles estão sendo protegidos também. Então, os nossos hospitais públicos e privados que atendem paciente com Covid, as nossas UPAs e as nossas UBSs já estão recebendo vacina desde quarta-feira. A gente deve ter por volta de 2.500, 3.000 pessoas vacinadas na primeira fase do Covid. Outro dado importante também que nós recebemos da imprensa é que 2.500.000 doses da vacina da Fiocruz, né, em parceria com a Oxford, estão vindo da Índia, estão chegando no Brasil agora à tarde. E em breve o Instituto Fiocruz já deve estar invasando para distribuir para todos os brasileiros mais esse reforço de vacina. Agora à tarde também a Anvisa está avaliando o relatório do Instituto Butantan para a liberação de 5 milhões de doses de vacina que estão já prontas para serem vazadas no Instituto Butantan. Então, realmente é um reforço bastante grande. Com esse quantitativo, acredito que nós vamos conseguir vacinar todos os idosos de instituição de longa permanência e os profissionais de saúde. E aí a tendência é o crescimento de novas vacinas para, em breve, a gente estar vivendo uma vida mais próxima do normal. Só reforçando que a vacina protege contra a doença, mas não protege de eu transmitir o vírus para outra pessoa. Por isso, os cuidados de uso de máscara, higiene das mãos e distanciamento vão perdurar por muito tempo. Bom, agora estou aqui com algumas perguntas dos que estão nos assistindo e vou tentar esclarecê-las dentro do que eu souber responder. Por que não implantam tratamento precoce? A pergunta do Marcos. Marcos, toda decisão que a Secretaria de Saúde, o Comitê de Enfrentamento tomou foi baseada em trabalhos científicos, em trabalhos consistentes, com alta evidência científica de benefício para os pacientes. Recentemente saíram alguns novos trabalhos aí demonstrando que não existe tratamento precoce para o Covid. Toda essa gama de medicações aí que foram colocadas nas redes sociais, na realidade não tem efeito. O próprio prefeito Felício colocou nas redes sociais 10 municípios que usaram algum tipo de dispensação de tratamento precoce, né, fornecido pela prefeitura, tem os indicadores de Covid, de mortalidade, maiores do que os indicadores do estado do qual eles pertencem. Então, mostrando que realmente isso não funciona. Tanto que a Anvisa, naquela coletiva que aprovou a vacina do Butantan para ser utilizada em território nacional, também recomendou e orientou, né, os 7 profissionais da Anvisa que não existe nenhum embasamento científico para uso do tratamento precoce. O Júnior está perguntando se o comércio não essencial tem que fechar durante a semana. Sim, todo o comércio não essencial tem que ficar fechado na fase vermelha que a gente está. Não é permitido o funcionamento. O que pode ser feito é comércio online, né, e delivery para esses estabelecimentos que não podem abrir. Isso está permitido. A Caroline perguntando sobre academia, algum tipo de flexibilização? Também não. Por enquanto, a gente sabe, né, da importância da academia, da atividade física e, nesse sentido, o que nós fizemos em São José foi permitir os parques abertos, né? Não são todos os parques que têm alguma característica que facilite a aglomeração, a gente não permitiu que abrisse, mas as academias na fase vermelha têm que ficar fechado conforme o plano São Paulo de flexibilização. Agora o Ney me entregou aqui, nós estamos com 2.170
profissionais de saúde vacinados. O Carlos, explicar a eficácia da vacina em 50%. Bom, o que significa ter 50,4%, né? O mais correto é isso. Que a pessoa vacinada, ela tem uma chance de 50,4% de, se tiver contato com o vírus, não ser infectada. Essa é a chance. E os outros 50%, né, que podem ser infectados pelos vírus, o que mostrou é que ela tem 78% de chance de nem precisar de atendimento médico. Ter uma febre baixa, uma coriza, uma tosse seca, é o que também os estudos mostraram. E dos vacinados que participaram da pesquisa, não teve nenhum óbito. Então, é interpretado que 100% das pessoas vacinadas com as 2 doses da Coronavac, nenhum morreu. Então, a gente fala que tem uma proteção para a mortalidade de 100%. É isso que essa vacina nos mostra. E é importante dizer, né, eu recebi uma foto interessante, né, os mais antigos como eu vão lembrar. Quando eu estudava na Escola Municipal Valdemar Ramos, na época da vacinação, a vacina era parecia uma arma, assim, era uma pistola de ar comprimido, e tem gente concordando aqui que era essa. Fechavam as portas da sala de aula e só tinha uma porta para você sair da sala de aula depois que tomasse a vacina. E era uma pistola que dava um tiro no nosso ombro, né, no deltoide, como é feita a vacina da Coronavac. E ninguém nunca perguntou qual era a eficácia da vacina, da pistola. Eu nem lembro qual que era a vacina que a gente tomava, mas eu sei que tinha aquela situação lá, que na escola municipal a gente tinha a horta na época, né? Meningite, o Ney está me lembrando aqui. Então tinha a horta, então tinha 2 portas para ir para a horta. Eles entravam, trancavam aquelas portas e tinha a porta de entrada da sala de aula. Aí entravam os profissionais da saúde, a gente entrava em fila, chorava, berrava, tentava correr um pouco, mas todo mundo tomava aquela vacina, né? E a vacina, gente, é uma coisa importante a gente relembrar, né? Ela mudou a história do mundo na proteção contra as doenças, né? É muito, muito triste algumas pessoas serem contra a vacina no século XXI, né? Realmente mudou a história da vacina e vai mudar a história da Covid-19. A vacina vai fazer uma diferença gigantesca para a nossa população. A forma que a vacina Coronavac é feita, ela é feita através de um vírus inativo, ou seja, eles usam algum tipo de procedimento que matam o vírus do SARS-CoV-2, né? Só que o vírus mantém as proteínas imunizantes. Então, quando a gente pega esse vírus morto e coloca no organismo de um paciente, os anticorpos vão reconhecer essas proteínas e produzir anticorpos contra esse tipo de vírus, né? O sistema imune do hospedeiro. E é a vacina mais antiga que existe no mundo. Esse é o modelo de vacina mais antigo que existe. Acho que a primeira vacina, se não me engano, foi contra a varíola. A varíola também contaminava os bovinos, né, as vacas, e também contaminava, eram 2 tipos diferentes, né, de bactéria. E eles viram que aquelas pessoas que tinham contato com a vaca doente acabavam desenvolvendo doenças leves. E aí usaram essa doença da vaca para inocular numa criança de 11 anos, foi a primeira criança que recebeu, e aí a partir daí descobriram que esse patógeno da vaca, ele não provocava doença grave no humano. E usaram esse patógeno para desenvolver anticorpos no humano, e a varíola foi erradicada do mundo, né? Graças a Deus. E os fluxos e as festas clandestinas não vão fiscalizar? Olha, a gente tem contato frequente com o secretário Bruno, o diretor Pasquini, nesse enfrentamento aí com a Polícia Militar. Vocês devem ter visto uma assinatura de um convênio com a Polícia Militar também, participando dessas atividades. A gente tem também um grupo de inteligência da Guarda Municipal,
em que eles ficam vasculhando as redes sociais para encontrar as festas clandestinas e vocês acabam vendo os fluxos que conseguem escapar da gente. Mas a quantidade de fluxos e festas que nós cancelamos, que nós impedimos de acontecer, é muito grande. E tem que entender também que existe uma estratégia da Guarda Municipal, da polícia, que é não ir para o confronto depois de uma aglomeração estabelecida, né? O risco de algum ferido, algum machucado é muito grande, então esse confronto a gente acaba tomando muito cuidado para não deixar acontecer, para que aí não aconteça o que a gente viu que aconteceu na favela de Paraisópolis alguns meses atrás, né? Onde morreram 7 pessoas dentro de um fluxo. Então o que a guarda, a fiscalização, a prefeitura, a vigilância sanitária municipal e do estado tenta fazer é impedir que as festas aconteçam e que os fluxos aconteçam. Através de inteligência nas redes sociais e também por fiscalização comum aí, mudança também da legislação, uma coisa que nós já fizemos em algumas regiões da cidade, os fluxos se organizam, os carros estacionam nas ruas, né, e colocam aquele som alto, e a gente não pode fazer nada muito contra esses indivíduos, porque ele abaixou o som, ele está dentro da lei, estacionado onde é permitido. Então, em algumas regiões, nós estamos mudando a permissão ou não de estacionamento naquela região, e aí sim a gente pode autuar se ele estiver estacionado com som alto numa área proibida. Isso já fizemos em algumas regiões, surtiu algum efeito. Não adianta também a gente proibir estacionamento na cidade inteira, mas conforme a gente percebe que existe uma maior concentração de fluxo numa determinada região, a gente acaba tomando essas medidas para coibir esses fluxos e essas aglomerações nessas regiões. Uma outra ação também feita pela prefeitura, né, em acordo com a sociedade civil, foi a celebração de convênios com alguns condomínios, em que o condomínio faz um convênio com a Guarda Municipal e que o nosso guarda, no horário de folga dele, ele pode trabalhar para esse condomínio usando a viatura da Guarda Municipal. Então a gente acaba ampliando o efetivo da Guarda Municipal, aumentando esse sentimento de segurança que a viatura, o policial produzem, né, na sociedade, e foi mais uma ação. A gente já tem alguns condomínios assinando esse convênio com a Guarda Municipal. Além disso, a atividade delegada também, que era feita com muita força na região central para a proteção do comércio, né, atividade delegada da Polícia Militar, em que o policial militar recebe uma remuneração da prefeitura para, no horário de folga dele, ele fazer algumas horas também de policiamento. Então a gente está aumentando o efetivo de policiamento, ele também fica fardado, tem toda essa regulamentação dessa atividade e eles agora, depois desse convênio assinado, eles também vão atuar na fiscalização dos fluxos. O Sebastião precisa vacinar motorista de ônibus e aplicativos, cobradores de ônibus. Quando vão vacinar esse público? Sebastião, quem determina, né, qual que é o público-alvo para vacinação é o Ministério da Saúde, né? Eles elaboraram, né, o plano federal, Plano Nacional de Imunização e elaboraram as fases, né, de acordo com a criticidade das pessoas. Então, o primeiro a ser vacinado é o profissional de saúde, o indígena, o ribeirinho e o morador de instituição de longa permanência. O profissional de saúde é para que a gente tenha mão de obra para atender todo mundo que adoecer e os demais são pela fragilidade que eles têm. A partir daí, né, desse público vacinado, vão ser os idosos, começando com os maiores de 75 anos, depois de 70 a 74, de 65 a 69 e assim por diante até os maiores de 60 anos. Provavelmente ainda não saiu no plano, serão as pessoas portadoras de doença crônica, será a próxima fase mais à frente. Ainda a gente não tem os estudos completos, né, sobre vacinação de gestante
e criança, então talvez eles fiquem mais para o final, mas se a gente tiver esse público vacinado, idosos, quilombolas, moradores de instituição de longa permanência, a gente já vai ter uma grande população protegida e essa é a população que mais interna e mais morre pelo Covid-19. Então, por isso, essa indicação do Ministério da Saúde. A Rosemary, fase vermelha vai durar quanto tempo? Pelo que a gente não viu o decreto sai amanhã do governador, mas provavelmente até o dia 8 de fevereiro, pelo que saiu na imprensa hoje. Amanhã sai o decreto e a gente divulga aí na nossa página para que todos saibam até quando que vai essa fase vermelha na DRS 17, Vale do Paraíba, Litoral Norte e região serrana. TM, cadê o hospital de campanha? Na realidade, isso foi um dado importante, que foi um diferencial da nossa cidade, né? O hospital de campanha é um hospital improvisado, nós chegamos até a fazer orçamento. Eu vou dizer para você que há muito pouco tempo atrás eu arquivei esse orçamento. Então, para a gente criar 40 leitos no estacionamento do ambulatório da mulher, a Secretaria de Saúde ia gastar 3 milhões só com a estrutura física para construir o hospital, sem colocar cama, colchão, respirador, profissional, 3 milhões por 3 meses, né? A nossa opção foi construir o hospital de retaguarda, que custou 12 milhões e tem uma garantia da construtora de 15 anos. A garantia, qualquer problema que tiver lá, a construtora garante por 15 anos. Então, se a gente contar que o hospital de campanha ficou pronto em junho, né? De junho até hoje já foram 7 meses. Ou seja, só na barraca que a gente ia fazer, para ter os mesmos 40 leitos que a gente tem lá, a gente ia gastar quase 2/3 do que a gente gastou no hospital de campanha, só com a barraca, né? Que é a tenda, a estrutura física do hospital de campanha. Sem o RH, o recurso humano é muito mais caro do que isso, né? Então nós optamos fazer o hospital de campanha, trouxemos toda a pediatria para o hospital de campanha, tem criança internada, tem criança em UTI lá no nosso hospital de retaguarda, o pronto atendimento no hospital de retaguarda e aí abrimos os setores lá da pediatria, onde era a pediatria no hospital municipal, para ser o setor de Covid. Então nós chegamos a ter 160 leitos disponíveis para a Covid e provavelmente a gente já deve estar com 120, 130 leitos disponíveis e vamos chegar a 160 de novo no hospital municipal sem gastar R$1 com barraca, né? Todos os hospitais, todas as prefeituras que fizeram o hospital de campanha, depois de um período desmontaram o hospital e não ficou nada para a secretaria, para a prefeitura, para a população. Então acredito que essa solução que nós demos aqui em São José foi mais salutar do que as barracas que a gente viu por aí. A Vânia, quem é cuidadora vai poder tomar a vacina na primeira fase? Os cuidadores de idosos das instituições de longa permanência já estão sendo vacinados. O cuidador, né, que está registrado, tem o curso de cuidador, né, o diploma de cuidador, assim que chegarem as novas doses, eles fazem parte do grupo de profissionais de saúde e serão vacinados. As aulas vão voltar? Haverá limitação do número de alunos? Várias pessoas perguntando quanto a isso. Hoje, na apresentação, né, a gente não viu o decreto ainda, mas na apresentação que foi feita pelo governador, uma das determinações a gente ia voltar o estado todo às aulas no dia 8 de fevereiro, ele já tirou a obrigatoriedade do retorno às aulas. Então essa foi a primeira medida aí, de não ter a obrigatoriedade da aula presencial para os alunos. Então é uma primeira medida diante da situação que o Estado está passando. A gente ainda não discutiu no comitê esse dado, também não discutimos com o secretário de Educação e o presidente da Fundas na nossa cidade.
mas esse já é um posicionamento do Estado bastante interessante de não tornar obrigatório. Acho que isso é um ponto positivo. A ideia de São José era a gente retornar com 35% da ocupação e de maneira voluntária, quem quisesse voltar, voltaria. Continuaríamos com as aulas à distância, né, virtuais. E lembrando que São José foi pioneiro nessa situação, né? A gente encerrou as aulas, se não me engano, no dia 19 de março, a gente parou as aulas, não tenho certeza, mas acho que é isso. Rapidamente nós começamos a distribuir a merenda nas nossas escolas, porque a gente sabe que para algumas crianças, né, as únicas refeições que elas fazem são as refeições fornecidas pelo município. Então isso foi uma atitude extremamente nobre, né, da Secretaria de Saúde, da ex-secretária Cristine. Isso foi uma coisa muito importante e muito rapidamente os professores da rede municipal ficaram um período afastados, né, que a gente estava muito preocupado com tudo isso, retornaram às suas atividades e iniciaram a educação à distância. Muito antes do Estado, o município começou a fazer isso e todos os alunos da educação municipal, mesmo aqueles que não tinham internet na área rural, os professores levavam o material semanalmente a esses alunos e no final da semana recolhiam esse material e levavam para a semana seguinte. Então foi um exemplo aí. A gente tinha a intenção, sim, de retornar com as aulas presenciais, pela necessidade dessa questão do convívio social e identificaram que é necessário a presença na sala de aula para a gente não ter o risco da evasão, que foi comprovado em alguns estados e municípios, mas diante da situação a gente vai repensar, rediscutir essa questão do retorno às aulas. A Lumota perguntando se o profissional de saúde autônomo já vai vacinar. Ele está na nossa lista, a gente tem uma lista de 31 mil profissionais de saúde na cidade, então ele está sim, o autônomo está, o de consultório, de clínica, o autônomo está na nossa lista, mas nessa fase, como não vieram as 31 mil doses, nós seguimos a orientação do Ministério da Saúde de só vacinar quem está na linha de frente com o município, com os pacientes Covid. Mas sim, chegando mais vacina, nós vamos abrir. E o autônomo, se ele tiver convênio médico, nós já fizemos uma parceria com os convênios de São José, a Unimed, Santa Casa Saúde, Policlin, Clínica São José e Saúde São Francisco. E acho que são esses, se eu esqueci algum, me desculpe, que tem sede e operação dentro de São José. Eles vão cadastrar os pacientes deles no nosso sistema, de acordo com a faixa aí de idade que vão ser estabelecidos pelo Estado, e a gente vai fornecer a vacina para eles vacinarem. E quem não tiver convênio médico vai ser vacinado nas nossas UBSs, apresentando a carteira de trabalho, a carteira do Conselho Regional ou o diploma de certificação do curso de formação. Bom, acho que acabamos as perguntas. Queria agradecer a atenção de todos vocês. Queria pedir mais um pouco de compreensão dessa necessidade da gente se manter na fase vermelha, mas o governador, a Secretaria de Estado de Saúde e o Comitê do Estado entendeu, assim como nós, que é necessário a gente fazer essa restrição de movimentação de pessoas. Nós, por estarmos mais próximos da população, enxergamos isso antes. E depois isso foi confirmado pelo Estado. Então, peço mais esse esforço de todos vocês para que a gente supere mais esse sacrifício que todos estão tendo, para que a gente consiga vencer essa pandemia e vacinar todas as pessoas e tratar, o que é fundamental, todas as pessoas que precisarem. Muitíssimo obrigado. Vamos continuar com a obrigatoriedade do uso de máscara, higiene das mãos e distanciamento social. Muito obrigado e um ótimo fim de semana para todos.